E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto super útil para ti, que é qual o melhor mês para imigrar para Portugal, para vir aqui para Portugal, no sentido de morar aqui no país. Sendo que existem vários fatores que precisam ser analisados quando falamos referente a essa proposta, a esse assunto. Se você tem filho, se você não tem filho, se você vai alugar uma casa, se você vai alugar um quarto, enfim, né? Vamos falar agora um pouco sobre isso e você vai saber qual o melhor mês para você imigrar, só que antes, solta a vinheta. Eu sou a Mila Britotti. Aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. E agora vamos para Vila Nova de Famalicão. Várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. Sim, existem fatores super importantes que temos que analisar, como por exemplo, passagem aérea, tá? Porque a depender do mês ela fica ou muito mais cara ou muito mais barata e tem que fazer essa análise. Se o valor não compensa, por exemplo, você pegar esse valor a mais que tu vai pagar e fazer um investimento para pagar um aluguel, enfim, para moradia, para comprar as coisas aqui, é um ponto que sim precisa ser analisado. Outro ponto também é clima e outra questão é aluguel e trabalho. Mas vamos começar do começo, né, logo do início, que é referente às passagens aéreas. Mas pra gente conversar com esse assunto com mais tranquilidade, eu achei aqui esse banquinho, tá? Vou sentar aqui nele, a gente vai conversar um pouco mais sobre os melhores meses. E como eu disse aqui no início desse vídeo, existem fatores que você precisa analisar antes de escolher o melhor mês para você vir aqui para Portugal, tá? Um dos fatores que eu sempre falo, inclusive se você me acompanha lá na rede vizinha no Instagram, me segue lá, que também é o Mila Britotti, eu falo referente a sobre passagens aéreas. Sempre me perguntam, Mila, qual é o melhor mês para eu ir para Portugal? Eu sempre respondo o mês que você encontrar a passagem aérea mais barata. Então assim, o valor da passagem aérea mais em conta sim tem que ser analisado, porque, por exemplo, se você vem no mês de junho, que é um mês aqui de férias aqui no país, você vai encontrar a passagem pelo menos pelo dobro do preço, vamos assim dizer. Então, por exemplo, se você vem em fevereiro e acha a passagem por 3.000, 3.200 ida e volta, em junho você acha essa mesma passagem pelo valor de 6.500, 6.700 ida e volta. Tá? Para você ter uma noção, então você acaba pagando o dobro. E tem que se analisar se esse valor que você vai gastar mais, por exemplo, você não pode investir num aluguel, tá? Para uma renda, para um calção aqui no país que vai te agregar muito mais e vai fortalecer para você ter imigração com certeza com muito mais sucesso. Então assim, o mês que você encontrar passagem aérea mais barata já é um alerta de que sim, aquele pode ser um ótimo mês para você fazer essa imigração. Mas não para por aí, porque a gente também precisa analisar a questão do clima. Porque aqui em Portugal há regiões mais frias e regiões mais quentes, a depender do mês que você vem. E se você for daquele tipo de pessoa... Mila, mais tempo pra mim não é empecilho. Eu põe um casaco, se for mais frio, se for verão a gente põe uma roupinha mais aberta, mais livre, a gente se vira. Mas a questão não é essa, a questão é que a depender da estação do ano aqui em Portugal, os aluguéis ficam bem mais escassos e tem mais trabalho, ou tem menos trabalho, mas também tem mais leque de aluguel a depender da região também, o mês que você vinha. Calma que a gente já vai falar sobre isso, mas antes eu preciso que você entenda as estações do ano, porque sim, aqui em Portugal as estações do ano são extremamente bem divididas, como por exemplo ao contrário do Brasil, que a gente vê que em muitas regiões é verão o ano inteiro. Por exemplo, no inverno, que começa de 21 de dezembro a 20 de março, a temperatura aqui em Portugal fica em média de -2 até uns 11 graus, 10 graus, tá? Então você sabe que fica bem frio. Sendo que existem locais que ficam mais frio ainda do que esse -2, acaba descendo ainda mais a temperatura, que são distritos, por exemplo, como Viseu, Castelo Branco, Bragança e Guarda. Só que tem uma questão muito importante nesses distritos que poucas pessoas se atentam para essa questão. Que esses distritos, apesar de ser mais frios, sim, eles possuem o arrendamento, o aluguel muito mais em conta. E isso pode ser um diferencial a depender aí de qual visão você tenha de... Mas calma, que já a gente fala sobre esses distritos não explorados, tá? Inclusive foi o que eu fiz há 4 anos atrás. Hoje, a cidade que eu moro, devido a muita divulgação, os seguidores já sabiam onde eu resido, ela ficou uma cidade já muito falada, tá? E os valores aumentaram. Mas quando eu vim há 4 anos atrás, era uma cidade que ninguém sabia que existia. Ninguém sabia da existência dessa cidade. Então, basicamente, foi um descobrimento, tá? E foi muito bom pra mim. Porque na cidade que eu comecei aqui em Portugal, como por exemplo, enquanto em Braga, que era super conhecido, o aluguel de um quarto era 350 euros há 4 anos atrás, tá? Quando eu cheguei foi o que eu encontrei de valor. Nessa cidade que eu imigrei, os quartos estavam 70 euros, 150 euros. E eu fui para essa cidade porque inicialmente eu paguei 150 euros de arrendamento num quarto. E eu fiquei nessa cidade, enfim, até então, porque o aluguel foi
continua nessa média de preço sendo bem mais em conta do que cidades grandes ao redor como Porto e Braga. E essa cidade foi um descobrimento não só para mim, quanto para muitas pessoas que através do meu conteúdo descobriram. Apesar que atualmente, hoje, ela já não é tão viável assim. Mas existem outras cidades como esta, por exemplo, no tempo atual que nós estamos vivendo, que ainda é uma cidade de descobrimento aqui em Portugal, que poucas pessoas têm a coragem de encarar e recomeçar nesses locais, mas que eles são extremamente promissores, se você tiver visão para isso. Mas aí temos a primavera, a gostosa primavera, que vai de 20 de março até 21 de junho e a temperatura varia de 12 graus a 21, 22 graus. Ou seja, já fica aí um climazinho mais ameno, né? E eu já vou te falar porque tudo isso, todos esses conteúdos que eu tô falando, tem referência a aluguel versus trabalho, quantidade aqui no país e como isso pode ajudar na escolha do seu mês. Logo a seguir temos o verão, que vai de 21 de junho a 23 de setembro. Eu acho que normalmente esses são os meses mais escolhidos para as pessoas que estão querendo imigrar aqui para Portugal, porque a temperatura ela varia de 22 graus até 31, 32 graus, chegando a dias a 40 graus. Sendo que tem regiões que essa temperatura se eleva ainda mais, como por exemplo Lisboa, Setúbal, Faro e Leiria. Mais uma coisa, a gente tem que ter muita atenção nesse quesito. Por mais que o clima seja mais gostoso, seja o clima mais quente, a gente tem que analisar que essas cidades específicas que muitas pessoas recorrem, esses distritos, como que eu falei agora, Lisboa, Faro, Leiria, Setúbal, por serem os distritos mais quentes, só que em contrapartida você tem que vir preparado financeiramente, porque os arrendamentos, os aluguéis nestes locais são mais altos. Sim, a demanda de trabalho é maior, mas também temos que analisar o salário, ok? Que a depender da sua área, talvez não seja tão viável assim. Porque não adianta nada ter mais trabalho se você recebe 800 euros e o aluguel 800. Não vai dar para você sobreviver. Aí, às vezes, acaba compensando você ir para uma cidade menor, que você ganha os mesmos 800 euros, mas tu paga 350 de aluguel, entendeu? Tem que fazer essa análise também referente ao mês, ao seu ramo de trabalho, mas calma que a gente já chega lá para falar referente a essa questão. Vamos agora a gente focar sobre o outono. E o outono aqui começa dia 23 de setembro e vai até dia 21 de dezembro. As temperaturas variam de 8 a 16 graus, tá? Mas acredite, a partir de novembro, dezembro, você já começa a sentir um pouco do início do inverno. Essa temperatura muitas vezes chega a 6 graus, 5 graus, e fica um pouco mais complicado. Então, se você vir nesses meses, prepara o casaquinho, porque são meses mais frios. Apesar de ser outono, já começa a dar uma esfriada. E agora, você sabendo as estações do ano, a temperatura, para você vir preparado referente a essas estações, ao clima que você vai receber, eu vou falar sobre referente a aluguel e trabalho. Porque sim, as estações do ano aqui em Portugal influenciam no valor do aluguel, na escassez do aluguel, na quantidade de trabalho e na escassez de trabalho. Vou te explicar já sobre isso, só que antes eu quero te pedir o seu like, tá? Se você tá gostando desse vídeo, esse vídeo tá sendo útil para ti, compartilha para aquele amigo que tá querendo vir para Portugal, aquele companheiro, seu namorado, namorada, marido, esposa, que tá querendo vir te acompanhar aqui em Portugal, tá? Pai, mãe, filho, seja quem for, compartilha esse vídeo, porque notícia boa é notícia compartilhada e a pessoa vai vir tão preparada quanto você. Então você não vai ficar sobrecarregada de toda a responsabilidade do conhecimento, das informações estarem nas suas costas, tá? Compartilha para aquela pessoa que tu gosta, para te ajudar também nessa imigração. E deixa o seu like, é só clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo do vídeo e o YouTube ele entende que esse vídeo está sendo útil, é um vídeo de assunto relevante e distribui para ainda mais pessoas. Sendo que, se você quer participar dessa comunidade, você quer pertencer a essa família, você precisa se inscrever aqui no canal, tá? Aqui embaixo ou aqui do lado tem a minha carinha. Clica nela, clica no botão, onde vai aparecer um botão vermelho, escrito inscreva-se ou inscrever-se. Se tiver vermelho, clica nele e pronto, você já está inscrito no canal. Inscrito tem prioridade aqui nesse canal, tá? Por exemplo, toda estreia de vídeo, toda vez que eu lanço vídeo, por exemplo, como este vídeo aqui, tem um chat exclusivo onde só os inscritos conseguem mandar as dúvidas e eu respondo eles ali no ao vivo. Eu tô online respondendo todo mundo por pelo menos 1 hora. Então, por exemplo, se você tem alguma dúvida, alguma questão que você quer mandar mensagem, infelizmente no Instagram eu ainda não consegui responder porque são mais de 1000 pessoas por dia, sua oportunidade tá aí, ó. No dia da estreia do vídeo, toda semana tem estreia de vídeo, toda semana tem vídeo, então você consegue mandar suas dúvidas e eu vou responder na mesma hora. Então se inscreve no canal. Hoje não vai liberar o chat, mas a partir de amanhã ele já tá valendo e você... Agora vamos falar o que importa, o que o imigrante realmente se importa, que é aluguel e trabalho. Os meses mais quentes, que são junho, julho, agosto e setembro. Tem muitos pontos que a gente precisa analisar, tá? Guarda esses 4 meses que eu acabei de falar pra você.
Esses 4 meses são os meses que o arrendamento para o aluguel fica bem mais caro. Por quê? Portugal é um país extremamente turístico aqui na Europa. E basicamente quase todos os países desse continente vêm passar férias em Portugal. Portugal é muito conhecido por ser um país feliz, alegre, com muitas festas, com muitas comemorações, com um povo alegre e praias lindas, tá? E todo mundo quer passar férias aqui nesse país. Não só os europeus, mas também os norte-americanos, como canadenses, dos Estados Unidos, enfim. Basicamente quase todo mundo aqui nessa região quer passar verão, quer passar as férias do verão aqui, que são esses meses de junho, julho, agosto e setembro. Então assim, aluguel fica muito mais escasso, porque o nível de pessoas pedindo, interessadas, se torna muito maior. Sendo que, para você que está vindo para trabalhar, fica uma concorrência desleal. Porque essas pessoas que estão vindo, por exemplo, os ingleses, os alemães, sei lá, os canadenses, são pessoas que estão aí disponíveis, estão vindo para férias. Quando você vem para férias, você vê que aquele gatilho de gastar, você vai para gastar. Então, assim, são pessoas que facilmente pagam 400 euros por semana no aluguel de uma casa. Então você vai estar concorrendo com esse tipo de pessoa. Você não está concorrendo com o português que está aqui trabalhando, com o imigrante que veio aqui a trabalhar. Não, você está concorrendo com pessoas que estão acostumadas a pagar isso por mês, tá? Pagar 3 mil dólares, 3 mil libras por mês no aluguel lá. Então quando chega aqui e cobram 400 euros por semana, eles acham super barato. E não devemos julgar de forma errada os proprietários que fazem isso não, tá? Porque, por exemplo, no inverno, essa mesma casa é 400 euros no inverno. No verão, eles transformam em 400 por semana. É um exemplo que eu tô dando. Por conta da demanda, por conta da procura, tá? E a gente que vive no Brasil, a gente conhece muito bem a lei da oferta e demanda, ok? Então, assim, se tem muita gente procurando, obviamente que os valores vão subir. Então, nesses meses específicos, se prepare porque o aluguel fica bem mais caro. Só que lembra que eu falei referente ao trabalho? Então, as vagas de trabalho também ficam maiores, tá? Tem mais oportunidades. Por quê? Você lembra que eu falei sobre o turismo? Mais pessoa, mais consumo, precisa-se de mais gente para trabalhar. E principalmente se você for da área de turismo e hotelaria, nossa, tem trabalho pra caramba. Só que, vamos lá, também temos que analisar que os trabalhos nesses meses são trabalhos normalmente temporários. Trabalhos de verão, que é para cumprir aquela demanda e depois, quando se esgota a demanda, eles simplesmente te mandam embora, tá? Normalmente fazem contrato de 3 meses ou de mês em mês renovável. Talvez, caso você seja um funcionário muito bom e eles não queiram te perder, eles fiquem com você posteriormente. Mas normalmente no verão, tá? É a época que o povo faz para levantar uma grana. Não só que tem casa para alugar, mas também quem tá trabalhando. Porque você acha muito trabalho extra de final de semana, muito trabalho extra à noite, no seu horário oposto do trabalho. Então, normalmente são os meses que tu faz grana. Inclusive, é o mês que eu faço grana. Que a gente faz trabalho extra. Porque sabe aquela historinha da formiguinha e da cigarra? Então, aqui você tem que ser a formiguinha. No verão, trabalha, para no inverno a gente juntar e ficar ali resguardado. Tanto que você vai sentir isso, que no inverno aqui é tudo muito mais fechado e mais frio. E tem menos gente na rua, menos festa também. Porque como vocês viram, as temperaturas aí não ajudam muito a gente nessa questão. Se você vir nesses meses específicos que eu acabei de falar, então você tem que preparar não só pelo valor aí da passagem, que você vai pagar mais caro, porque é um mês de alta demanda, é um mês de férias, de alegria. Então você vai pagar mais caro nas passagens e também vai pagar mais caro no aluguel, mas referente a trabalho, vai ser muito mais fácil de você encontrar, principalmente se você for aquela pessoa pau pra toda obra, tá? Que trabalho tem demais, se você não ficar escolhendo muito. Agora, se você vem nos meses de novembro, fevereiro, março e abril, tá? Grava agora esses 4 que eu tô falando. São meses mais frios. A temperatura, não vou mentir pra você, é bem mais fria, tá? Só que em compensação, os aluguéis estão bem mais em conta, estão bem mais baratos. Só que, lembra de uma coisa que eu falei referente a trabalho? Então, trabalho nessa temporada fica um pouco mais escasso. Só que os trabalhos que existem nesse tempo são trabalhos fixos. Ou seja, você não vai ser demitido no verão. Então são trabalhos que sim, realmente a gente tem que analisar com outra perspectiva. Por mais que no verão tenha mais trabalho, nos meses, por exemplo, aí de junho até setembro, seja meses de mais demanda para a questão trabalhista, falando assim em geral, são meses também que, por exemplo, em outubro, talvez você perca a oportunidade porque a demanda, ela se acaba. Enquanto esses meses específicos, novembro, fevereiro, março e abril, são meses que os trabalhos que você encontrar são trabalhos fixos. Então, vai passar anos e após anos e você vai continuar na empresa porque é um trabalho que realmente se necessita daquela vaga, tá? Só que assim, você tem que vir preparado financeiramente também, porque caso você não encontre trabalho, você já tem uma forma de você pagar o aluguel, e o aluguel tá bem mais em conta nessa altura dessa temporada. Só que tudo isso que eu falei agora muda completamente se você tiver criança com menos de 7 anos. Exatamente.
Se você tiver criança com menos de 7 anos, você tem que prestar muita atenção nessa parte que eu vou falar agora no vídeo. Aqui em Portugal, quase semanalmente, saem notícias que não há vagas nas creches. Tá? E normalmente, quase diariamente, a gente ouve reclamações de mães e pais que não estão conseguindo vaga nas creches, mesmo já tendo meses o filho na lista de espera. Então, assim, se você tem filho com menos de 7 anos, ele vai precisar ficar na creche, que é o famoso infantário daqui de Portugal, você tem que vir preparado, porque o ano letivo aqui começa em setembro. Então, para você que tem filho e você precisa deixar seu filho na creche para trabalhar, especificamente, os meses que eu recomendo para ti são entre fevereiro, março e abril no máximo. Abril estourando, tá? Porque se você chegar depois disso, a chance de você não conseguir uma vaga na creche é quase certa. Lembrando que mesmo você chegando em fevereiro, março, abril, você precisa deixar seu filho na creche, saiba que não vai ter como, porque o ano letivo só começa em setembro. Então, assim, nesse tempo, tu tem que arranjar um jeito de se virar e ver onde você vai deixar sua criança. Ou num particular, ou pagando alguém pra ficar, enfim, não sei. Isso aí você tem que analisar a sua questão financeira e o que é que vai ser, ou se a mãe vai abdicar de trabalhar pra ficar com a criança e só o pai trabalhar, ou só a mãe trabalhar e o pai ficar com a criança, enfim. Essa questão você tem que analisar, é muito pessoal, você que tem que verificar de acordo com o seu perfil de vida, tá? Mas se você tem criança menor de 7 anos e você necessita deixar ela na creche para ambos trabalharem, os melhores meses para você vir são fevereiro, março e abril. Só que eu estou te falando para você vir preparado, vir consciente. Porque quando a gente tem consciência da situação, a gente vem muito mais preparado para as adversidades. E as dificuldades, todas que surgirem, porque dificuldades vão surgir. Isso não tem como fugir, tá? Dificuldade é o que vai existir. Mas todas que surgirem, você vai conseguir ultrapassar e vencer. Então, por isso que eu tô falando pra você, papai e mamãe, vir preparado nessas questões. Agora, se você não tem filho ou seu filho é maior de 8 anos, esquece disso que eu acabei de falar, tá? Porque essa sugestão agora não vale pra você. E sim pra quem tem criança precisa colocar em creche. Mas continuando agora aqui pro modo em geral. Só que aí você deve estar assistindo esse vídeo nesse exato momento e se perguntando cheio de dúvida. Mas finalmente, Mila, qual o melhor mês que eu vou? Porque aluguel, trabalho, passagem, como é que eu faço para juntar isso? Tá? Talvez não seja a sua realidade, não seja a sua forma de ver a vida e esteja tudo muito torto, muito confuso, muito nublado para te referente a isso que eu falei. Por isso que eu vou expressar agora a minha opinião sobre, se fosse eu, qual mês eu escolheria referente ao meu perfil. Mas antes de expressar a minha opinião, mesmo com embasamento, mesmo dando argumentos, eu procuro não deixar ela exposta logo no início do vídeo. Por quê? Primeiro eu preciso te passar as informações concretas, porque assim você analisa e encaixa no seu perfil. Porque o meu trabalho aqui no meu canal é mostrar a realidade para você conseguir lidar com ela e passar as dificuldades, passar as adversidades, conseguir vencer e concluir a sua etapa e fazer uma imigração de sucesso. Mas agora nessa questão eu vou falar o que eu escolheria se fosse para mim. Lembrando que o meu perfil, eu sou uma pessoa solteira e não tenho filhos. Então, por exemplo, se você é solteiro ou se você é casal, talvez se encaixe na sua visão de vida, tá? Mas lembrando que eu não tenho filho, então fica um pouco mais complicado. Se você não me conhece, desculpa, eu esqueci de me apresentar até agora. Me entusiasmei com esse assunto. Eu sou a Mila Britoque e eu produzo conteúdo aqui referente a Portugal. Tudo que você precisa saber tá aqui nesse canal, sobre como conseguir trabalho, aluguel barato, como fazer um currículo vencedor de entrevistas, como comprar seu carro barato aqui em Portugal, como comprar passagem aérea barata, tudo que você precisa saber tem aqui nesse canal. Inclusive, ainda tem vídeo exclusivo para membros. Quem é membro aqui no canal, por exemplo, tem vídeo ensinando a como solicitar o visto de procura de trabalho, ensina até como fazer o preenchimento dos formulários para você solicitar sozinho, tá? E vários outros pontos. Só que tá, vamos lá, vamos para a questão da minha opinião com base nos argumentos que eu tenho em conta. Eu, Camila, moro há mais de 4 anos aqui em Portugal, atualmente tenho 4 anos e 7 meses aqui no país e eu nunca me mudei no país nos meses de verão. Nunca. Há 4 anos que eu tenho aqui no país, eu nunca me mudei em temporada de verão. Porque o aluguel fica extremamente caro. E eu não tenho condições. E mesmo se eu tivesse, na verdade até muitas vezes eu tenho. Mas eu não sou burra. Meu dinheiro não é capim. Eu trabalho para curtir minha vida, para ter o meu lazer, para ter qualidade de vida. Não para pegar todo o meu dinheiro do mês, ou metade do meu dinheiro do mês, e gastar no aluguel. Então assim, se eu posso pagar, por exemplo, 450 euros numa casa, que é o valor que eu pago atualmente, por que eu vou pagar 800 euros numa casa? Na mesma casa, só que a diferença é que eu pego ruas atrás do centro e essa casa de 800 euros é no centro. Por que eu vou fazer? Na minha cabeça, essa mentalidade que eu tenho, tá? Eu prefiro comprar um carrinho, ficar um pouco mais afastada da cidade, mais perto de uma cidade grande, do que, por exemplo, pagar o dobro ou às vezes 3 vezes mais em uma casa no centro. E olha que hoje, atualmente, eu tenho condições financeiras de fazer isso. Mas eu não faço porque eu acho que meu dinheiro não é capim. Eu quero gastar com outras coisas. E não pagando aluguel
para os outros ficar com dinheiro. Então, partindo do ponto do conhecimento que eu tenho atualmente, apesar que eu cheguei em janeiro aqui em Portugal, também não viria em dezembro e janeiro. Porque dezembro e janeiro são meses de férias, tá? Então, assim, muitas pessoas viajam, só que são meses de férias de frio. Então, as pessoas viajam para fora de Portugal. Então, muitas vezes você não encontra casas aqui ou trabalho porque as fábricas estão de férias, por conta do Natal, por conta da virada de ano. Dia 8 de dezembro também tem um feriado grande, que eu não lembro agora atualmente, mas é um feriado da igreja. Oi, tudo bem? Acompanhava muito seus vídeos, fui até emocionada. Ô, mulher, vem cá, dá um abraço, então. Então, os meses de janeiro e dezembro, eu também não optaria porque são meses de férias. Só que férias do frio. Então, os senhorios, os donos das fábricas, tá todo mundo longe. Tá lá na Suíça, gente. Tá lá na Alemanha, entendeu? É isso. Estão passando as férias de lá nesses lugares mais frios. Então, por exemplo, muitas pessoas que chegam aqui em dezembro e janeiro se desesperam por passar 2 meses e não ter conseguido nada. Mas é normal, porque as pessoas não estão no país. Por conta do Réveillon, por conta do Natal, por conta do feriado do dia 8. Então, basicamente, vamos dizer que principalmente o mês de dezembro, é um mês que quase é inexistente. É um mês que as pessoas aproveitam muito. Então, você tá procurando um casa no encontro, é normal. É porque o dono da casa tá lá viajando, tá? Por isso que você não tá achando. Sem falar que passagem aérea em dezembro para vir para Portugal, Natal, fica um absurdo. Passagem barata em dezembro até dia 5. Depois do dia 5 fica tudo muito caro. Sempre me mudo nos meses de fevereiro, março, outubro e novembro. São os meses que eu procuro casa. Quando eu quero me mudar, não tô feliz no lugar onde eu tô, eu quero ir para um lugar maior, ou sei lá, eu quero pagar menos, seja o que for, tá? Eu sempre procuro casas nos meses de fevereiro, março, outubro e novembro, porque são os meses mais baratos. Os turistas já foram embora, já não livrou daqui, e eu pego meu contratinho de 1 ano e eu tô segurando a casa até aí o verão quando chegar, então o senhorio não vai me mandar embora. Então assim, se eu fosse eu, Camila, eu escolheria esses meses. Mas, Mila, esses meses você acabou de dizer no início do vídeo que são os meses que tem uma escassez de trabalho. Mas vamos lá, eu tô mostrando a minha percepção. Eu, Camila, eu tenho uma teoria que é: floresça onde Deus te plantar. Então assim, se Deus me plantou num local, eu vou fazer de tudo para crescer naquele local. Eu vou insistir até dar certo, mesmo que seja mês de inverno. Eu trabalho no que tiver. Quem me conhece sabe aqui que eu comecei como auxiliar de cozinha, sobre para cozinheira, mas trabalhei também em fábrica como costura, como por exemplo veio aquela questão ali da doença de 2019, que veio em 2020, eu fui mandada embora do restaurante que eu trabalhava e fui meio que obrigada a trabalhar numa fábrica de costura, costurando máscara, porque era o que tinha na época e eu precisava pagar minhas contas. Então assim, eu sou uma pessoa que literalmente é aquele ditado: pau pra toda obra. Então pra mim, pro meu perfil, sem filho, pau pra toda obra, que aceita começar no quarto, que eu pegaria esse valor da passagem mais em conta e investiria, por exemplo, num aluguel, num arrendamento, na compra de um carro para fazer a deslocação até o trabalho, tá? Porque carro no frio também, carro acaba sendo mais conforto. Eu escolheria esses meses de fevereiro, março, outubro e novembro. E se eu pudesse escolher, eu ainda escolheria em novembro. Lembrando que, gente, não tem receita que faça você comprar passagem aérea barata se você comprar com dias para a viagem, ok? Então, assim, se você tá pensando em migrar, tá se planejando para fazer essa imigração, compre sua passagem aérea com uma antecedência. Então, assim, compre com pelo menos quanto mais breve possível, melhor, ok? Mas, se possível, com 6 meses, 5 meses, no mínimo 3 meses de antecedência para você achar um valor bom. Menos que isso, não importa se você vir em fevereiro, o valor vai ser alto. Inclusive, cara, se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a você se inscrever. Te convido a você se inscrever porque aqui esse canal basicamente é uma consultoria gratuita, tem vídeo de tudo. Tudo que você precisar, todas as dúvidas que você tem referente à migração, esse canal ele te esclarece. O meu canal aqui, o Mila Britox, só pra vocês saberem do que eu tô falando, tá? Então eu te convidaria a você se inscrever, porque, por exemplo, todas as informações que eu passo aqui hoje, de forma profunda, te ensinando de forma profunda sobre cada passo, muitas pessoas cobram passar essas mesmas informações pra você de forma bem rasa, no mínimo uns 300 euros. Então assim, no mínimo, tu tá economizando 300 euros, de 300 a 1.000 euros. E não custa nada tu se inscrever aqui no canal, é super rápido e dura 2 segundos. E tem vídeo sobre tudo. Então qualquer coisa que você venha, que tenha dúvida, queira esclarecer, cara, tem 84 vídeos aqui para te esclarecer. E toda novidade, toda mudança, fronteira que abre, fronteira que fecha, mudança na lei, tudo eu posto aqui no canal para deixar vocês sempre cientes e preparados para o que está por vir ou com o que está acontecendo nesse exato momento. E me segue também lá no Instagram, que informações diárias eu só consigo postar lá no Instagram, que aqui no YouTube é mais complicado para editar e essas coisas. E aí, gente, aí a minha rotina mistura tudo, fica tudo mais confuso, tá? Então me segue lá, o Mila Britox também. E qualquer dúvida que você venha a ter, fica tranquilo,
dúvida é humano, ninguém nasce sabendo de tudo. Pode comentar aqui, que assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra ti, que tenha te ajudado aí no seu planejamento imigratório, que você consiga ter esclarecido as suas dúvidas referente ao melhor mês para você vir para Portugal. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo.